O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão, de pé, ficava na praia. Então disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram no terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio do espinho. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, quarta-feira é o dia do desafio para o padre, porque temos de fazer 2 homilias. Então peço a você que tem o costume de acompanhar pelas 9 e também pelas 15, que percorra comigo esse itinerário, porque hoje na manhã gostaria de deter-me mais a partir do que Deus nos propõe na primeira leitura. Claro, sendo a moldura desta reflexão a parábola tão conhecida da parábola do semeador. E a partir desta parábola, vamos lá para adentrar na primeira leitura. Deus espera que nós produzamos frutos. Frutos bons. Frutos que não só saciem a nós, mas sirva de alimento para aqueles que estão ao nosso lado, para as pessoas que bebem da fonte que é Ele a partir de nós. Mas para uma árvore chegar no estágio de produzir frutos, não basta simplesmente a semente brotar, e Jesus deixou isso claro no Evangelho, porque o brotar da semente requer as condições próprias do terreno e das circunstâncias. Mas essa semente precisa brotar, criar raiz, crescer, para assim poder dar frutos. E aí então, olhando para a primeira leitura, quando o povo agora propriamente entra no deserto, nós vemos então uma ação de Deus, a ação comum de Deus no cotidiano da nossa vida, para que a semente que Ele lançou produza frutos, é fazer com que nós, homens e mulheres que queremos ser frutos bons, façamos a experiência do deserto. Mais cedo ou mais tarde nós seremos deparados com isso. E aí, enquanto a Sara cantava, o Senhor deu a comer o pão do céu, eu ficava pensando o quanto que nós precisamos fazer com que esta palavra, que é a semente lançada, fecunde nos nossos corações. Mas vejam bem, olhando para a semente, e o padre é meio frango de granja, já entendeu isso. Certa vez eu brinquei aqui, e é verdade, a maior plantação que eu fiz na vida foi feijão no potinho de iogurte. Mas mesmo assim, para o feijãozinho crescer, ele precisa fazer uma experiência de mortificação. Aquela semente precisa encontrar-se com a aridez da terra, para que ela comece a germinar, criar raiz. E aquilo que a semente faz, para depois vir a dar frutos, não é visto por ninguém. A gente não consegue ver o processo de germinação de uma semente dentro da terra, porque ela vai crescendo sem ser visível aos olhos humanos. Assim acontece com cada um de nós. Quero aqui mudar um pouquinho a parábola de Jesus, porque a parábola diz que a semente é a palavra de Deus.
mas gostaria de falar de nós enquanto sementes. Nós que escolhemos viver uma vida na graça. Porque, primeiramente, meu irmão e minha irmã, nós vamos precisar enfrentar a aridez do deserto. E aí, se nessa palavra não está profundamente enraizada nos nossos corações, a primeira coisa que vai acontecer, ou é a gente se revoltar contra Deus e achar que Ele se esqueceu de nós, ou então voltarmos para uma vida antiga. Por quê? Ontem o povo acabou de passar o mar vermelho. Moisés fechou o mar, o faraó foi aniquilado e todos os seus cavalos e cavaleiros. Na nossa vida espiritual é assim. Num dado momento nos vemos livres de toda a opressão que o inimigo faz conosco, de tudo aquilo que nos aprisiona nos vícios, no pecado. E aquilo é para nós um motivo de júbilo, de grande alegria. Às vezes passamos uma vida inteira tentando desvencilhar de certos pecados, e quando nós conseguimos, brota um louvor. Mas não basta simplesmente ser livre, é necessário chegar na terra prometida. Não basta simplesmente não pecar, não basta simplesmente romper com os vícios, é preciso alcançar o céu. E para alcançar o céu, o primeiro passo é a libertação, mas é necessário uma caminhada. E esta caminhada no deserto é que forja a nossa santidade. É que forja o nosso caráter com um caráter segundo a vontade de Deus. E o povo de Deus no deserto não entendeu isso. E quando começou o calor do deserto, o frio da noite, aquele mormaço que queima, a água começou a ficar escassa, aquele povo começou a sentir saudades do pecado. Começou a sentir saudades da época que estava no deserto, estava no Egito. E virou para Moisés e falou assim: foi para isso que você trouxe para a gente aqui? Para matar a gente de fome, de sede, nesse sol escaldante? Nós já não temos mais comida, nossa água acabou. A semente, quando entra na terra, a experiência que ela faz é mais ou menos essa, de achar que ela está sendo sufocada. A nossa alma, quando passa pelo deserto, e aqui me recordo muito bem de João da Cruz, ou então Santa Teresa de Calcutá, que passaram anos de sua vida nessa experiência de deserto, tende a achar que o que ela precisa para sobreviver lhe é tirado. Mas Deus continua de olho. Deus continua atento. Deus escuta-nos. E se nós não estamos dispostos a passar pela lição do mortificar no deserto para chegar na terra prometida, ou nós vamos voltar, já disse isso, para a vida antiga, ou nós vamos começar a andar em círculo, porque foi o que aconteceu com o povo de Deus. Fazer a experiência do deserto não é ser privado do amor de Deus, não é achar que Deus se esqueceu de nós, não é vingança e nem é punição por causa dos nossos pecados. A experiência do deserto é que purifica o nosso coração de tanta parafernália que a gente acha que é essencial. Porque no deserto a gente aprende uma única coisa: a confiar mais em Deus do que em nós mesmos, do que nas nossas próprias forças e naquilo que nós trazemos como suprimento. Chegou um dado momento no deserto, o que o povo tinha? A não ser a fé. E se faltou a fé, aí falta tudo. Por isso, meu irmão e minha irmã, não tenhamos medo de deixar com que nossa vida passe pela experiência da aridez, seja no momento da enfermidade, seja nos momentos da aflição, seja nos momentos da angústia, porque aí é o período fértil para esta semente que é o Senhor, que lançou em nós o dom da fé no dia do nosso batismo, criar a raiz que vai sustentar a nossa vida e fazer com que nós produzamos os frutos de santidade que nos faz chegar à terra prometida e ser nesse mundo um sinal da graça dele. Mas na hora que a coisa ficar difícil, também não nos esqueçamos, basta clamar
e o Senhor bondoso escuta. Ele nos dá o pão como alimento. Este pão chega até nós, neste altar, para que eu e você, fazendo essa experiência do amadurecer em Deus, possamos, nutrido por eles, deixar cair tudo o que é nosso, para produzir belas folhagens que darão frutos ao seu tempo, para nós e para a vida do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.